Gente, logo depois que a Primeira Grande Guerra Mundial terminou, logo depois que a Primeira Guerra Mundial terminou, inicia-se um período da história chamado de Mundo entre Guerras, ou o mundo entre as duas guerras. Nesse período, no período do mundo entre guerras, são dois os grandes destaques. No período do mundo entre guerras, que é exatamente aquela faixa temporal que vai de 1919 até 1939, quando Hitler invade a Polônia, desencadeando assim a Segunda Grande Guerra. Então, é esta faixa de tempo de 20 anos conhecida como o mundo entre guerras. Tá? E os dois grandes destaques nessa faixa temporal de 20 anos são a crise mundial de 1929, aquela que é considerada como a segunda maior, a primeira, maior crise da história do capitalismo. A crise de 29, que nós vamos ver, foi uma crise de superprodução ou de subconsumo, tanto faz, e ela é, até os dias de hoje, considerada como a maior crise da história do capitalismo mundial. E a ascensão do totalitarismo, os regimes nazifascistas, né? Os regimes totalitários, eles vão entrar em ascensão exatamente nesta faixa temporal do mundo entre guerras. Então, esses são os dois grandes destaques do pós-Primeira Guerra Mundial. A ascensão do nazifascismo e a ascensão do nazifascismo e a crise de 1929 são esses dois elementos os mais importantes elementos dessa faixa temporal de 1919 até 1939. Sem mais delongas, vamos começar a nossa narrativa pela crise de 1929, aquela que é considerada como a maior crise da história do capitalismo mundial. A crise de 1929, sem sombra de dúvidas, foi a maior crise da história do capitalismo, a maior crise da história do mundo, gerada pelo colapso da Bolsa de Valores de Nova York, e uma crise que gerou um volume de desemprego nunca antes visto. Nos Estados Unidos, por exemplo, que era e ainda é o epicentro da economia capitalista mundial, a crise de 1929, ela chegou a desempregar 30% dos norte-americanos. 30% é um número bastante expressivo, ainda mais se levarmos em consideração que nós estamos falando da maior economia do mundo. E quando a maior economia do mundo ela sofre este influxo, quando a maior economia do mundo ela encolhe, inevitavelmente todas as outras economias do globo elas tendem a encolher. Mas o que foi que produziu a crise de 29? Primeiro, falar um pouco como estava o mundo antes de estourar
o que os economistas chamam de bolha. A economia mundial, toda ela, girava em torno dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no ano de 1929, eles eram o epicentro da economia mundial. Toda a economia mundial girava em torno dos Estados Unidos. A Europa, devastada pela guerra, dependia dos Estados Unidos para sobreviver, né? E a América Latina também, né? Não diríamos que a América Latina estava devastada pela guerra, porque ela não estava. Mas a América Latina, antes da crise de 29, antes da Primeira Guerra, a América Latina dependia da Europa. Todos nós sabemos que antes da guerra, a América Latina ela tinha uma relação de dependência com relação à Europa. Quando a Guerra Mundial terminou, a América Latina passou a ter uma relação de dependência com os Estados Unidos. Então, a América Latina dependia dos Estados Unidos também. Ou seja, o mundo inteiro, depois da Primeira Guerra, a economia mundial ela vai girar em torno dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se tornar o epicentro da economia capitalista mundial. Todo mundo dependia dos Estados Unidos, com exceção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É muito importante, inclusive, que a gente registre isso, né? A União Soviética era a única nação que não dependia dos Estados Unidos. Agora, veja só, a União Soviética ela não dependia dos Estados Unidos, não era porque ela não queria, era porque ela não podia. Vocês devem estar lembrados que quando a Guerra Mundial terminou, durante a guerra explodiu a Revolução Socialista. Inicialmente, as potências vencedoras elas tentaram frear a expansão do socialismo para o mundo. Não tiveram êxito. Como elas não tiveram êxito em frear a expansão do socialismo para o mundo, essas nações elas acabaram, não é, por isolar a União Soviética do mundo. Lembre-se, pegaram os dois derrotados, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, impuseram aos dois derrotados os tratados de paz. Lembre-se que os tratados de paz foram impostos e esses tratados de paz ele acaba despertando dentro das nações derrotadas o sentimento de revanche. Sentimento esse que acabou retroalimentando a ascensão do totalitarismo, ou, se você preferir, a ascensão do nazifascismo. Por volta de 1922, começamos a registrar o processo de recuperação da economia europeia.
a Europa ela começa a se recuperar por volta de 1922. Mas como era que a Europa estava se recuperando se a Europa encontrava-se completamente quebrada? Aí é que está. A Europa ela estava se recuperando com o dinheiro norte-americano. A Europa ela estava se recuperando, a Europa estava se recompondo com o dinheiro dos Estados Unidos. O que a Europa começou a fazer foi o seguinte: a Europa ela elevou as taxas de juros. Aí agora você vai entender, né, porque os governos ficam falando muito de taxas de juros altas, taxas de juros baixas, coisas desse tipo. Na hora que uma nação eleva as taxas de juros, o que é que acontece? Ao elevar as taxas de juros, essa nação acaba atraindo mais capital estrangeiro. Claro, porque com a taxa de juros maior, o volume de recursos que entram no país é maior. Sim, porque uma coisa é você investir seu dinheiro em um país que rende 2% de juros. A outra é você investir seu dinheiro num país que rende 20%, 30%, sei lá. Quanto maior são os juros, maior será a rentabilidade. Quanto maior os juros, maior a rentabilidade. De modo que, olha só, a Europa eleva as taxas de juros e, quando a Europa eleva as taxas de juros, o investidor ele vai se sentir tentado, atraído a aplicar a sua grana no continente europeu. Resultado: quando a Europa eleva em demasia a taxa de juros, a Europa ela acaba atraindo muitos investimentos estrangeiros. Tá? Leia-se investimentos norte-americanos, que em 1922, no período imediato à Primeira Guerra Mundial, só quem tinha grana sobrando para investir era a Europa. Correto? Só quem tinha dinheiro, desculpa. Pós Primeira Guerra, só quem tinha recursos sobrando para investir eram os Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos possuíam um enorme volume de recursos para que esses recursos pudessem ser investidos em outros países, outras regiões do globo. E os Estados Unidos investiram. Em 1922, então, com a elevação das taxas de juros dentro da Europa, né, a Europa atrai o capital americano e ela vai se reerguer com o capital americano. Né? Os Estados Unidos estavam bilionários. Bilionários, pra você ter ideia, na época, 78% das reservas cambiais do mundo, de todo o ouro do mundo, porque a reserva cambial na época era de ouro, né? Só em 1944 é que as reservas cambiais passaram a ser de dólar. Então, o continente europeu
ele eleva as taxas de juros. Ao elevar as taxas de juros, eles atraem o dinheiro norte-americano e é usando esse dinheiro norte-americano que o continente europeu vai se reerguer. Na medida que a Europa ia se recuperando, é claro, quando a gente fala de recuperação da Europa, nós estamos falando de uma recuperação gradativa, estamos falando de uma recuperação processual, não é uma recuperação da noite para o dia, não é uma recuperação que se dá num estalar de dedos, num piscar de olhos. A Europa, ela vai se recuperando e, na medida que a Europa ela vai se recuperando, a economia norte-americana ela começa a mergulhar numa crise de superprodução. Mas é óbvio, se a Europa ela está se recuperando, a Europa vai comprar menos dos Estados Unidos. A Europa se recompondo, ela vai comprar menos dos Estados Unidos. Se a Europa vai comprar menos dos Estados Unidos, se a Europa vai comprar menos dos Estados Unidos, isso quer dizer que os Estados Unidos estão vendendo menos à Europa. Se os Estados Unidos estão vendendo menos, numa perspectiva de médio prazo, vender menos vai sobrar mercadorias. Sobrando mercadorias, os Estados Unidos mergulham na crise de superprodução. A partir de 1925, os Estados Unidos começam a entrar em crise de superprodução na medida que a Europa ia se recuperando. Temos aqui uma relação diretamente proporcional. A Europa se só erguia, os Estados Unidos declinavam, entravam em crise de superprodução. É uma relação diretamente proporcional. A Europa se recompunha, a economia americana entrava em crise de superprodução. As empresas norte-americanas começaram a vender cada vez menos. Bom, e aí? Quando as empresas norte-americanas mergulham numa crise de superprodução, olha a crise, superprodução. Está produzindo muito mais do que deveria. Se é uma crise de superprodução, como é que as empresas vão fazer? Se nós estamos produzindo muito, vamos reduzir a produção. Se a gente reduz a produção, a gente equaciona o problema, claro. Porque se a crise é de superprodução, a gente reduzindo a produção, vamos equacionar a relação de oferta e procura. Porque o grande problema da crise de superprodução era o desequilíbrio entre a procura e a oferta.
o desequilíbrio estava muito grande. Resultado: para reduzir a produção, as empresas norte-americanas elas começam a demitir seus funcionários. Uma taxa de desemprego colossal começa a atingir os Estados Unidos. Porque, repare, eu tenho um contingente X de trabalhadores, eu tenho um contingente X de trabalhadores para uma produção Y. Eu tenho um contingente X para uma produção Y. Eu quero que essa produção caia pela metade. Se eu tenho uma produção Y, eu quero que essa produção caia para Y sobre 2. Y dividido por 2. Para a produção reduzir-se para Y dividido por 2, eu vou demitir metade dos funcionários. Se eu tenho X funcionários, eu vou ficar com a metade. Eu quero ficar com X sobre 2. Eu fico com a metade dos funcionários, produzo a metade do que eu produzia e com metade dos funcionários produzindo metade, eu, em tese, as empresas norte-americanas, em tese, libertam-se da crise de superprodução. Por isso, no início, o que as empresas fazem é demitir para reduzir a crise de superprodução. Na concepção dessas empresas, reduzindo a produção, eles iriam resolver o problema. Quando as empresas norte-americanas começam a demitir os seus funcionários para não mergulharem numa crise de superprodução, a crise de superprodução se agrava. A crise de superprodução piora. Por que a crise de superprodução piora? Porque na hora que essas empresas começam a demitir os seus funcionários, e essas demissões elas começam a acontecer a partir de 1925, na hora que as empresas começam a demitir os seus funcionários, a crise de superprodução aumenta, porque isso gera uma redução do mercado consumidor interno. Isso gera uma redução do mercado consumidor interno. E olha a situação. Redução do mercado consumidor interno somada à redução do mercado consumidor externo, crise de superprodução. Da mesma forma, redução do mercado consumidor interno por causa do desemprego, claro. Se você está desempregando, você está tirando mais pessoas do mercado de consumo, porque o desempregado ele não tem condições de consumir. O empregado, qual é a condição que o desempregado tem? Sobreviver. Então, o desemprego agrava a crise de superprodução, porque aí a economia norte-americana ela vai
sofrer uma retração interna e uma retração externa. Entendeu? A economia americana vai sofrer uma retração interna e uma retração externa. O quadro piorou, porque houve um encolhimento interno e houve um encolhimento externo. As empresas continuam demitindo. Tome demissão. Vai chegar um momento que as empresas tiveram que parar de demitir. Porque se elas continuassem demitindo, não ia ter trabalhador para executar o serviço. Então chegou um momento que as demissões precisaram ser estancadas. Pois, reitero, se essas empresas continuassem demitindo, ia chegar um ponto que não tinha quem comprasse. Mais do que isso, ia chegar um ponto que não haveria funcionários suficientes para fazer com que a empresa funcionasse. Moral da história: quanto mais as empresas elevavam o desemprego, tanto maior a crise de superprodução se tornava. Foi uma ação inábil. Quanto maiores os desempregos se tornavam, tanto mais grave a crise de superprodução se tornava. Na medida que a crise de superprodução ela vai se agravando, na medida que a crise de superprodução vai se intensificando, as empresas norte-americanas elas vão quebrando. As empresas norte-americanas elas vão quebrando por excesso de mercadorias. Você tinha mercadorias em excesso, mas você não tinha consumidores para adquirir essas mercadorias. Por isso que a gente diz que a crise de superprodução ela é uma crise de subconsumo. Então, quanto mais desempregos, menos consumidores, mais crise. Ou seja, a solução pelo desemprego foi a pior possível. Tanto que hoje, depois que o capitalismo mergulhou nessa crise de superprodução e se livrou dela, existem hoje várias estratégias para impedir que essa crise se intensifique. Por exemplo, ao invés de desempregar, as empresas fazem demissão, suspensão, férias coletivas, Elas dão férias coletivas de um mês, às vezes mais tempo, porque com essas férias coletivas você reduz a produção, mas você, ao manter o funcionário, se você não desemprega o trabalhador, não desempregando o trabalhador, você garante a manutenção dos padrões dos níveis de consumo. Correto? Então, depois que o capitalismo caiu nessa esparrela, eles tomaram algumas medidas para não mais caírem no mesmo fosso duas vezes. As empresas norte-americanas em crise, então vamos supor que você tem uma empresa e que a sua empresa esteja quebrando
por excesso de mercadorias. Você não vai conseguir pagar as suas dívidas trocando-as por mercadorias. Ninguém vai querer isso. Vou pagar aqui, agora vou trocar por mercadoria. Não. Eu quero que você pague a dívida em dinheiro. A grande questão é que ele não tinha dinheiro. Por que ele não tinha dinheiro? Ele não tinha dinheiro porque ele não conseguia vender as mercadorias. E aí, você, empresário, dono desta empresa, que está quebrada por excesso de mercadorias, você precisa se capitalizar. Você precisa de dinheiro para manter a sua empresa. Você precisa de recursos para preservar, para manter sua empresa funcionando. E aí, para conseguir esses recursos, o que é que você vai fazer? Eu tenho uma empresa, minha empresa está quebrada por excesso de produção. O que é que eu vou fazer para manter a minha empresa sólida, funcionando, e para que eu, empresário, tenha um capital de giro e com esse capital de giro eu possa fazer com que minha empresa funcione. Eu vou vender. Vou vender minha empresa. Garrido, mas aí você vai ficar sem empresa. Não. Eu vou vender parte dela. Né? O valor das empresas no sistema capitalista, ele é fixado em cotas que se chamam ações. Então, 100% das ações você tem o valor da empresa. E quantas ações tem uma empresa? Sei lá. Você diz, poxa, mas vendendo a empresa, você fica sem empresa. Não. Eu faço o seguinte, eu comercializo 40, eu comercializo, não é? 40% das ações, eu comercializo 40%, me capitalizo e continuo com 60%. Tudo bem. Vendendo 40%, eu vou ter um ou alguns sócios. Mas neste momento de crise, neste momento que minha empresa está precisando de capital de giro, eu preciso de sócio ou sócios, porque esse sócio ou esses sócios vão investir na minha empresa. Então, eu vendo 40% dela, fico com os outros 60% e está tudo certo. Pego a grana desses 40%, me capitalizo, né? Salvo a minha empresa do caos e ainda continuo sócio majoritário. E essas empresas vão ser vendidas aonde? O capitalismo especializou na comercialização de mercadorias. Existe um local específico no capitalismo onde se negociam ações de empresa, bolsa de valores. O capitalismo se especializou na compra, na venda, no mercado, no comércio. Então, existe um local específico para a venda de determinada mercadoria. Né? Então, se você quer comprar um automóvel, você vai a uma concessionária. Se você quer comprar um remédio,
você vai a uma farmácia e, se você quer comprar ações, empresas, você vai na Bolsa de Valores. Correto? Então, a Bolsa de Valores é um local que foi criado especificamente para a negociação de ações, a negociação de empresas. Eu estou quebrado, eu vou pegar 40% da minha empresa e colocar a venda na bolsa. Minha ideia é ótima. Minha ideia é muito boa. Só que, como está todo mundo quebrado, não foi somente eu que teve essa ideia. Todos tiveram. Não foi somente eu que teve essa ideia. Todos tiveram. Como todo mundo coloca as ações para vender ao mesmo tempo e num volume muito grande, vai acontecer com as ações uma queda, porque você tem uma oferta demasiadamente grande para uma procura diminuta e as ações perdem o valor. Gente, é igual a você vender qualquer coisa, por exemplo, um carro. Você está vendendo um carro, aí pede no carro 30 mil. Não acha. Aí o tempo passa. Você não acha o preço. Aí você tem duas opções. Ou você desiste de vender o carro, fica para você, ou você abaixa. 25. Não acho. Porque existem muitas pessoas vendendo carros. Aí você abaixa para 20. Não acha. Abaixa para 15. E aí vai. Isso vira uma bola de neve e tal. E se não for contida, as empresas vão quebrar. Porque redução das ações significa dizer queda do valor venal, o valor real, o valor de mercado da empresa. E olha, se hoje eu quis vender 40% das ações de minha empresa por $1 bilhão, e eu não achei, no outro dia, todos percebem que esses 40% valem menos, então eu não vou conseguir vender por 40%. Eu vou ter que vender por um valor menor. E aí, no dia seguinte, quando eu entro na bolsa com o mesmo lote de ações, 40%, com um valor menor, significa dizer que a minha empresa já está começando a operar na bolsa em baixa, em queda. Porque o investidor também vai ver isso com desconfiança. Ontem, esse empresário aí, né, estava vendendo 40% por $1 bilhão. Hoje, ele abaixa $200 milhões, ele abaixa para 800 milhões. Alguma coisa não está certa. Mas não é só a minha empresa que sofreu uma queda do valor. Todas. E todas estavam sendo colocadas para vender. Resultado, as ações das empresas vão caindo, despencando, até que chegou o crash da bolsa. Até acontecer o crack, até acontecer o crack ou o crash da bolsa. Até o que foi isso? Bom, no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, em Wall Street, quebrou.
as ações chegaram a zero. A Bolsa de Valores de Wall Street quebrou. Isso é o que se chama crash da Bolsa, ou crack, né? A quebra da Bolsa de Nova York. Todas as ações de todas as empresas norte-americanas quebraram. Ou seja, o valor das ações dessas empresas chegaram a zero. Chegaram a zero. Quebrou. Foi o que aconteceu com o banco Morgan Freeman em 2008, 2009, e é considerada como a segunda maior crise da história do capitalismo. Quando a Bolsa de Valores quebrou, empresários bilionários foram à bancarrota. Quem se deu bem com a crise 29 foi a classe média alta, que tem um perfil de investimento mais conservador, poupança. Teve pessoas, né? Houve pessoas da classe média arrematando ações de poderosas empresas como Coca-Cola, GM, etc., a um preço de banana, porque as empresas estavam precisando de dinheiro e quando alguém aparecia com qualquer valor, esses empresários desesperadamente topavam vender as ações por qualquer dinheiro que entrasse. Foi aí, nesse momento, que surgiu uma oportunidade para que muitos norte-americanos de classe média, que tinha um dinheiro guardado, pudessem comprar ações dessas poderosas empresas, e quando a crise passou, eles se tornaram milionários. Agora, quando estourou o crash da Bolsa, o mundo inteiro quebrou. A economia da Europa dependia da economia americana e a economia europeia quebrou. Por quê? Mas a Europa não estava se reerguendo? Sim, mas a Europa estava se reerguendo com dinheiro americano. Quando eles quebraram, a primeira coisa que eles fizeram foi o repatriamento de capitais. Ou seja, todo o dinheiro que eles tinham investido na Europa, eles trouxeram de volta. E na hora que os empresários americanos trazem todo o dinheiro que eles tinham investido de volta, a Europa fica sem recursos para viver e quebra toda novamente. Quando a Europa quebra, a quebra da Europa é uma das razões que produz um clima historicamente favorável para a ascensão do nazifascismo. Embora na Itália o nazifascismo ele tenha chegado ao poder em 1923 com a Marcha sobre Roma, o fascismo italiano, ele vai se fortalecer demais com a crise 29. E a América Latina quebrou toda. Por quê? Porque nessa época, qual era a base da economia da América Latina? Venda de produtos agrícolas. E o maior comprador
dos produtos agrícolas norte-americanos. O maior comprador dos produtos agrícolas latino-americanos eram os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, na época vivia de café. E quem comprava o café do Brasil eram os Estados Unidos. A América Latina quebrou, o mundo inteiro quebrou com a crise de 1929. Menos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética foi a única nação do mundo que não quebrou com a crise de 29. Bom, primeiro, ela não quebrou, Garrido, porque ela estava isolada do resto do mundo com cordão sanitário? Sim. Agora, é interessante notar que a economia soviética, além de não quebrar, a União Soviética estava crescendo espantosos 25% ao ano. A economia soviética não só não quebrou, como ela estava crescendo 25% ao ano. Pessoal, crescer 25% ao ano é um negócio fantástico. Quer dizer, em 4 anos, você tem mais de 100% de crescimento econômico. Sim, porque o crescimento é cumulativo. No primeiro ano, você cresce 25%. No segundo ano, você cresce mais 25% em cima do crescimento do primeiro ano. Então, em 4 anos, a União Soviética ela cresceu mais de 100%. É um crescimento bastante vigoroso, digamos assim. Correto? Então, por que o resto do mundo quebrou? A gente já sabe. Agora, por que a União Soviética não foi atingida? A gente sabe. Ela não foi atingida porque ela estava isolada. Mas como é que, além de não ter sido atingida, ela, União Soviética, estava crescendo 25% no ano? A União Soviética, ela não estava quebrando pelo seguinte: quando a crise de 1929 explodiu, quem governava a União Soviética era Stalin. E a União Soviética, isolada do mundo, Stalin fez um plano para recuperar a economia soviética. Stalin criou um plano para construir o comunismo soviético, chamado de planos quinquenais. E ele foi copiado pela China, e na China não deu certo, o grande salto para frente. Os planos quinquenais consistiam, em primeiro lugar, potencializar os recursos internos, porque a União Soviética não tinha quem ajudasse, ela estava isolada do mundo. Potencializar os recursos internos e adotar uma economia intervencionista, ou, se você preferir,
adotar uma economia planejada ou ainda adotar uma economia planificada ou ainda adotar uma economia planificada. Ou seja, o que é uma economia planejada, planificada, intervencionista? É aquela economia regulada pelo Estado. É uma economia que funciona, que é completamente regulamentada pela intervenção do Estado. Porque quando a crise de 1929 explodiu, qual era a política econômica adotada pelo capitalismo quando a crise de 1929 explodiu? O liberalismo. E o liberalismo, ele é contra a intervenção do Estado na economia. Era, por conseguinte, um modelo econômico totalmente diferente da União Soviética. Economia planificada, controlada pelo Estado, é impossível você ter crise de superprodução, porque o Estado controla a relação de oferta e procura. O Estado controla a produção, o Estado controla o consumo, o Estado controla tudo. De modo que é impossível haver, numa economia planificada, numa economia que sofre a intervenção do Estado, é impossível ter crise de superprodução. Quando a crise de 29 pipocou e atingiu o mundo inteiro, menos a União Soviética, foi nesta época que a União Soviética entrou em ascensão. Todos não, para não sermos deterministas, mas boa parte dos analistas internacionais da época diziam: o capitalismo acabou. O capitalismo já era. O capitalismo está ruindo como um castelo de cartas, enquanto o socialismo está em ascensão, o socialismo está crescendo, o socialismo está se expandindo. Então, havia uma aposta generalizada, naquele momento histórico, de que o capitalismo estava com os dias contados, que o capitalismo iria quebrar, quando aparece o espírito de porco. O que seria da história sem o espírito de porco? E desta vez, o espírito de porco foi o presidente norte-americano, está aqui a figura, Franklin Delano Roosevelt, o presidente democrata chamado Franklin Delano Roosevelt, ele salvou a economia norte-americana e a economia mundial de uma quebra quase que inevitável, adotando um programa de governo chamado de New Deal, o novo acordo. Roosevelt adota um programa de governo e foi por ele batizado de New Deal, de novo acordo. Certo? Um programa de governo que começou a ser implantado em 1933, que foi o ano que Roosevelt foi eleito. Tá? Ele concorreu à eleição
com Robert Hoover, que tinha quebrado o país. Robert Hoover perdeu e Roosevelt ganhou. Roosevelt, para você ter ideia, ele permaneceu no poder de 1933 até 1945, ininterruptamente. Não pode, o presidente só pode ser reeleito uma vez. A Constituição americana foi mudada somente para contemplar o Roosevelt, porque com o New Deal, este homem salvou a economia norte-americana e a economia mundial do colapso. E quais foram as medidas tomadas pelo Franklin Roosevelt para salvar a economia norte-americana e mundial da crise? Na próxima aula, vamos narrar detalhadamente quais foram as medidas que o Roosevelt tomou e que conseguiu tirar o sistema capitalista daquela que é, até hoje, considerada a maior crise da sua história.